João, capítulo 10, versículos 38 a 42. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala, Deus, aquilo que precisamos ouvir. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir as Tuas revelações. Deus, em nome de Jesus, desperta os nossos sentidos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Nos dá um coração sensível, Pai, não só a ouvir, mas também a obedecer a Tua voz nessa noite. Fala conosco, fica conosco. Repreendemos todo espírito maligno que queira impedir a perfeita compreensão da palavra de Deus nessa noite. Seja agora amarrado e lançado de volta para o abismo, em nome de Jesus. Pai, envia os Teus anjos ministradores para que possam, Deus, ministrar aos nossos corações, Pai. Traz as Tuas bênçãos, traz as Tuas revelações dos céus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite é apagando os incêndios da vida. Apagando os incêndios da vida. Vejam, existem muitas pessoas que passam a vida toda apagando incêndio. Passam a vida correndo, igual Marta estava aqui, correndo de um lugar para o outro, daqui para lá, de lá para cá, porque tudo para elas é urgente. Quando eu me refiro a apagar incêndios aqui, pessoas que vivem a vida, que passam a vida apagando incêndios, eu estou me referindo a essas pessoas que tudo para elas é urgente. Na vida delas só existe urgência. Tudo nelas tem que ser as carreiras correndo, porque tem sempre muitas coisas acumuladas, muitas coisas para fazer, muitas coisas urgentes surgindo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, e esse é o ponto principal da mensagem dessa noite, é que quando nós temos urgência demais para resolver, problemas que estão sempre cotidianamente, eles são urgentes, problemas que são urgentes, um dia após o outro, toda hora surgindo urgências, é um sintoma, na verdade, de que algo não está bem na nossa vida. Porque a urgência, ela tem que ser uma exceção e não uma regra. Normalmente, as urgências, elas são um sintoma de dois problemas. Primeiro, ou você está desorganizado, você precisa se organizar, se reorganizar, organizar a tua vida, porque as coisas estão fora do lugar. Ou então estamos assumindo mais compromissos do que podemos suportar ou do que podemos dar conta. Esse é um problema muito sério. Às vezes nós assumimos compromissos que nós não deveríamos assumir. Assumimos compromissos que nós não temos condições de dar conta. Então, existem pessoas que passam a vida inteira apagando incêndios. Ou seja, são pessoas que correm de um lado para o outro, daqui para lá, porque tem sempre uma urgência, sempre uma emergência. Mas essa emergência, urgência, volto a dizer, se a tua vida está desse jeito, é um sinal de que você tem que parar tudo e fazer uma autoavaliação. Porque urgência, volto a dizer,
tem que ser exceção e não regra. Se a tua vida está desse jeito, é urgência todo dia, toda hora, apagando incêndio a todo dia, toda hora, uma coisa está errada. Ou você está desorganizado, ou você está assumindo mais coisas do que você pode assumir. E aí é um problema. Sabe por que é um problema? Porque nem tudo o que é urgente é importante. E vejam, uma questão fundamental aqui é que muitas vezes nós damos mais valor às urgências, porque as urgências, elas normalmente fazem aquele estardalhaço. E a gente acaba dando a atenção, dando a importância a essa urgência e deixando de lado as coisas que realmente são importantes. Só que a gente precisa aprender a dar importância às coisas que são realmente prioritárias. As coisas que têm realmente importância e não as urgentes. É bem verdade que existem muitas vezes que há urgências que são também importantes. E a essas nós temos que atentar. Mas, na maioria das vezes, as urgências não são tão importantes assim. E é isso que eu quero passar para você nessa noite. Fazer uma autoavaliação. O que é que você tem dado importância na tua vida? Ou melhor, quais são as prioridades da tua vida? O que é que você tem colocado como prioridade na tua vida? Colocar as coisas em ordem na nossa vida significa exatamente isso. Eu falei aqui que as urgências acontecem, elas são exceção e não regra. Que quando a gente tem muita urgência na nossa vida é porque ou a gente está desorganizado ou porque a gente está dando prioridade ao que não tem que ter prioridade e assumindo mais compromisso do que deveria. Colocar as coisas em ordem, colocar a casa em ordem, é exatamente a gente para tudo e começa a colocar. Faz uma listinha do que é prioridade na tua vida. O que é que você tem dado prioridade na tua vida? O ponto aqui também é o seguinte: como avaliar o que é prioridade? Como é que eu devo avaliar o que é mais importante ou o que é menos importante na minha vida? Uma coisa que é fundamental para a gente começar logo a excluir é que a nossa avaliação, ela nunca deve ser feita com base nas nossas emoções. A avaliação do que é prioridade ou não deve ser feita com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Porque quando a gente faz isso, irmãos, a gente tende a errar e a colocar como prioridade aquilo que realmente não é prioridade. E, aliás, esse é um dos aspectos que nos leva muitas vezes a ter que apagar incêndios. É escolher mal, é escolher errado aquilo que é prioridade na nossa vida. Então, como fazer para escolher aquilo que é prioridade? É simples, é só a gente seguir o nosso manual de instruções, a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se a gente fizer o que está aqui, se a gente começar a seguir na nossa vida a ordem de prioridade que a Bíblia nos orienta, dificilmente a gente vai errar. A ansiedade vai acabar. Não é que os problemas vão acabar, mas eu posso garantir para vocês que eles vão diminuir. Eu posso garantir para vocês que você vai ficar menos ansioso. Eu posso garantir para você que as emergências, as urgências vão diminuir. Podem não desaparecer, aliás, a gente sempre vai ter urgência ao longo da nossa vida. Desaparecer por completo, isso não acontece, mas vão diminuir bastante. Quais são então as ordens de prioridade segundo a palavra de Deus? Eu digo para vocês que basicamente a gente tem que ter como prioridade 5 coisas. 5 coisas é o que a gente precisa organizar na nossa. Se a gente organizar a vida dessa maneira, porque essas 5 coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje são coisas que estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia, é tudo bíblico. Se a gente seguir esse manual de instruções, essa regra que foi colocada pelo nosso Criador, porque não adianta, irmãos, você querer seguir aquilo que
o fulano disse, o Beltrano falou, que a filosofia dita, ou que aquele camarada que é o bambambam que faz autoajuda, enfim. Irmão, não adianta nada disso, porque tudo isso são regras humanas. Faz o seguinte, siga a regra de Deus. Faz aquilo que o teu Criador estabeleceu para você. Coloque em prática aquilo que está na palavra de Deus. Quais são essas 5 ordens de prioridade que a Bíblia enumera? Primeiro, o primeiro que tem que estar encabeçando tudo, ordem de prioridade na nossa vida, o primeiro é Deus. Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Deus tem que ter a primazia, Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E o problema maior da humanidade hoje é que eles estão se afastando cada vez mais de Deus, ao invés de priorizar a Deus. Quando a gente deixa Deus de lado, irmãos, quando a gente não quer saber de Deus, ou mesmo quando a gente coloca Deus em segundo lugar e não em primeiro, as coisas tendem a se complicar. Os problemas começam a surgir. Sabe por quê? Porque nós somos como cegos nesse mundo. A gente só enxerga o que está à nossa frente, o que está no nosso raio de visão, nosso campo de visão. Se as coisas fugirem desse campo de visão, a gente não sabe o que está. Eu não sei o que está depois dessa parede, o que está além dessa parede. Eu não tenho condição de enxergar, mas Deus enxerga, Deus vê. Eu não tenho a menor condição de saber o que vai acontecer daqui a 2 minutos, mas Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele tem todo o poder. Então, a primeira coisa que você tem que colocar como prioridade na tua vida é Deus. A primeira pessoa, a pessoa que tem que ter a primazia, ter o primeiro lugar na tua vida é Deus. Veja, Jesus certa vez estava conversando com os discípulos. Está escrito lá em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. E Jesus disse assim aos discípulos, e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Olha que coisa que tremenda. Vamos parar para pensar no que Jesus disse aqui. Jesus disse o seguinte: olha, primeiro você abre mão do teu pai, da tua mãe, da tua família, do teu dinheiro, dos teus bens materiais, da tua casa, abre mão de tudo, por amor de mim e do Evangelho, e eu vou te devolver, ainda nesse tempo, 100 vezes mais de tudo aquilo que você abriu mão por minha causa. Você está entendendo que se você colocar Deus como prioridade na tua vida, Deus não quer tirar de você a tua família, os teus bens, o teu patrimônio. Deus não quer tirar o teu conforto. Deus não quer tirar nada disso de você. Ele só quer que você o coloque como prioridade na tua vida. Porque se você fizer isso, as coisas vão começar a entrar nos eixos. Se você começar a colocar Deus de verdade como prioridade na tua vida, não da boca para fora, mas de verdade na tua vida, nos mínimos detalhes da tua vida, você vai ver que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, que a situação vai ser transformada na tua vida, que as urgências vão diminuir, porque Deus vai alinhar o teu caminho. Deus vai alinhar os teus passos, Deus vai orientar os teus passos. Você não vai ficar igual cego tateando no meio do escuro. Quando a gente entrega de verdade a vida a Jesus, os caminhos ao Senhor, quando a gente prioriza Deus na nossa vida, as coisas mudam. E muitas vezes a gente só dá cabeçada nessa vida porque a gente não prioriza Deus, não coloca Deus em primeiro lugar como deveria. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ter essa visão, esse foco. A gente começou aqui lendo o texto de João, capítulo 10, em que a história de 2 mulheres, 2 irmãs, Marta e Maria.
Marta e Maria, foi o primeiro texto que nós lemos. João 10, 38 a 42. Nós lemos aqui dois textos inicialmente, em que Marta e Maria, duas mulheres, duas irmãs, estavam dentro de casa. Jesus chegou e, de repente, Marta começa a fazer uma série de coisas. Eu fico imaginando, Jesus era um visitante na casa. Marta talvez até estivesse fazendo alguma coisa para Jesus ali, irmãos. Preparando um quitute, um refresquinho, um negócio qualquer para agradar Jesus. Ou talvez não, ou talvez estivesse lavando uma roupa, estivesse varrendo a casa. Eu sei que a Bíblia fala que Marta estava correndo de um lado para o outro, cheia de coisa para fazer, cheia de atividade. Parece com a tua vida hoje? Será que parece com a tua vida? Parece com a minha, irmão. Cheia de coisa para fazer o dia inteiro. Aí, de repente, a gente olha para o outro cenário. Maria. Jesus sentado no sofá e Maria sentada no chão, aos pés de Jesus, só ouvindo o que o mestre estava falando. Maria não estava nem aí para a hora do Brasil, irmão. Não queria nem saber se o mundo estava caindo. Ela estava ali aos pés do mestre, do Senhor. Ela escolheu fazer o que era bom. E o que é melhor nessa passagem é que Jesus não repreende Maria. Marta estava tão angustiada, tão incomodada com aquela cena de Maria, ela tendo que correr para lá e para cá, e Maria sentada sem fazer nada, aparentemente sem fazer nada, porque ela estava fazendo alguma coisa. Mas para Marta, que era uma pessoa que era ativa demais, né? O ativismo não é bom. Marta estava incomodada com aquela situação, dela estar correndo de um lado para o outro, e Maria sentada aos pés de Jesus. Aí ela vem e fala assim, Marta, né? Vira assim, mestre, o senhor não se incomoda não? Que Maria fique aí, sentada, ouvindo enquanto eu corro aqui, igual uma doida para lá e para cá, fazendo um monte de coisa? Jesus fala assim, Marta, Marta, quando é que você vai se emendar, Marta? Quando é que você vai cair na real, Marta? Poucas coisas realmente importam nessa vida, e Maria escolheu a boa parte dela, e isso não lhe será tirado. Jesus não chamou a atenção de Maria não, irmãos, chamou a atenção de Marta. Em outras palavras, o que o Senhor nos ensina com essa lição é que poucas coisas na nossa vida realmente são importantes. Marta estava cheio de urgência para resolver, uma penca de coisa ali, talvez se botasse uma lista ali, poxa, ela ficava de cima a baixo. Mas Jesus falou assim, olha, nada do que você escolheu fazer, Marta, é realmente importante. Você está até achando que são urgentes, mas não são importantes. Você poderia estar fazendo o que Maria está fazendo aqui, sentada aqui ouvindo o que eu tenho a dizer, mas você não está, você escolheu, Marta, ficar correndo de um lado para o outro, porque você pensa que assim eu vou gostar, você pensa que assim é que você realmente me agrada. Irmãos, o que mais agrada a Deus é quando a gente senta para ter um relacionamento com Deus, quando a gente senta para ouvir Deus falar, quando a gente senta para falar com Deus, é isso que realmente agrada a Deus. Irmãos, Jesus não veio a esse mundo para nos ensinar a fazer uma liturgia de culto, não veio para nos ensinar a ser bons cidadãos, Jesus não veio para nada disso, irmão. Jesus veio ao mundo como homem para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer é um relacionamento com Ele, que nós tenhamos um relacionamento íntimo e profundo com Ele, porque Deus é uma pessoa, Deus não é uma coisa, não é um objeto, não é um ser abstrato, Deus é uma pessoa que ama, que tem sentimentos, que tem emoção e que te ama, mais do que todas as coisas nesse mundo, Jesus te ama. Deus não está preocupado com o que você está fazendo para Ele não, meu irmão. O que você vier a fazer com Ele, se o teu relacionamento estiver em dia com Deus, se você priorizar Deus na tua vida, tudo vai entrar nos eixos. E aí você vai ter
vai ser tranquilo para você fazer todas as coisas, inclusive a obra dele. Sabe qual é o primeiro mandamento que Deus deu aos judeus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. E esse primeiro mandamento não foi revogado não, irmãos. Nós estamos no tempo da graça. Mas esse primeiro mandamento permanece, porque é eterno. Todas as criaturas criadas por Deus têm que amá-lo, têm que honrá-lo, têm que adorá-lo acima de todas as coisas. Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos colocar na ordem. Primeiro vem Deus na nossa vida. Ordem de prioridade. Primeiro Deus. Segundo, o próximo. O próximo. Mas o que é o próximo? Bom, eu diria que o próximo, essa categoria, ou seja, o próximo, ele precisa ser dividido em duas classes de prioridade. Próximo tem que ser dividido em duas classes de prioridade. A primeira classe de prioridade, a família. Então, vamos voltar aqui. Quem é o primeiro que nós precisamos colocar como prioridade? Deus. Segundo, o próximo. Dentro do próximo, dessa categoria próximo, nós temos duas classes diferentes. A primeira é a família. Veja, irmãos, família é algo criado por Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja que coisa forte, né? A família, ela é prioritária, ou pelo menos tem que ser prioridade na nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que colocar, a primeira pessoa que a gente tem que ter na nossa vida como ordem de prioridade é Deus, a segunda é a família. A família, irmãos, tem que vir à frente de todas as outras coisas, porque a família é uma célula. Deus criou uma célula de proteção para os indivíduos. Você sabia disso? A família é algo criado por Deus e ela é uma célula de proteção, em que os integrantes dessa célula se protegem entre si. Então eu e você temos a obrigação de proteger a nossa família. Eu e você temos a obrigação de colocar a nossa família como prioridade na nossa vida. Porque essa célula, ela depende uns dos outros para ela se manter firme, se manter ativa, se manter existente. Porque, irmãos, a coisa que mais Satanás quer destruir, desde que Deus criou o homem, e nos últimos dias com muito mais fúria, com muito mais vigor, Satanás tem querido destruir as famílias. O diabo está doido para destruir as famílias, para acabar com a família. Você sabe por que o diabo está doido para acabar com as famílias? Porque uma sociedade sem uma família estruturada é uma sociedade totalmente influenciável por ele. Uma sociedade com famílias desestruturadas é uma sociedade que pode ser facilmente manipulada pelo diabo. Se torna uma sociedade frágil. Uma sociedade que não vai avançar muito, irmãos. Vai virar uma bagunça. E é exatamente isso que Satanás quer fazer nos últimos dias. E você vê que está acontecendo isso cada vez mais. As pessoas estão deixando as famílias de lado cada vez mais. As famílias estão mudando o conceito de família. As pessoas não querem saber muito de família. Os pais que não ligam para os filhos. Irmãos, a família precisa ser protegida. Eu e você precisamos proteger, principalmente nós que somos pais. As mães também. Os próprios filhos também. A família é uma célula. Cada integrante dessa célula tem um papel fundamental para que essa célula se mantenha firme, para que essa célula continue existindo.
Então a família é a segunda que tem que vir na ordem de prioridade da nossa vida. O terceiro, falei do próximo, que é o segundo, né? E dividido em dois: família em primeiro lugar. Segundo, todos aqueles que estão ao nosso alcance. Então, primeiro, em ordem de prioridade, temos que dar importância: Deus. Segundo, o nosso próximo. Dentro do próximo, a família em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos aqueles que estejam ao nosso alcance. Jesus, certa vez, ele contou uma história, está em Lucas capítulo 10, versículos de 30 a 37, do bom samaritano. Todo mundo conhece essa história, né? Do bom samaritano. E essa história começou porque um doutor da lei veio para querer pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus, e perguntou então, naquele diálogo, pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história de um homem que vinha descendo de Jerusalém para Jericó. E aí de repente vieram os bandidos, salteadores, roubaram, espancaram aquele homem e deixaram ele caído na sarjeta, ensanguentado, machucado, desacordado. E aquele homem estava ali. E a Bíblia fala que passou um sacerdote, passou um doutor da lei, passaram diversas pessoas, e as pessoas trocavam até de calçada. Estavam nem aí para aquele homem que estava ali ensanguentado na sarjeta. E de repente vem um samaritano, um homem que não era um judeu, um homem que não tinha intimidade com Deus, mas aquele homem se compadeceu da situação daquele cara que estava caído na sarjeta. E diz a palavra de Deus que aquele homem veio, limpou as feridas daquele homem, colocou aquele homem no seu animal, levou para um hotelzinho que tinha próximo dali, botou aquele homem lá, pagou a diária daquele homem e falou o seguinte: olha, eu tenho que ir na cidade resolver uns problemas e eu volto, mas tudo que ele precisar, deixa que eu vou pagar. E assim aquele homem foi. Então Jesus perguntou: quem é o próximo daquele homem que estava na sarjeta? Foi o samaritano. Por quê? Porque o samaritano foi o único que se mexeu, o único que se moveu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso próximo, e a gente tem muita dificuldade de saber quem é o nosso próximo, mas o nosso próximo é todo aquele que esteja ao nosso alcance para fazer o bem. Todo aquele que você tem a possibilidade de ajudar, de abençoar, de estender a mão, esse é o teu próximo. Porque ele só foi colocado ali, ele só está ali por um motivo: para que você possa ajudá-lo. É assim, veja, Tiago 4,17 diz lá o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se você sabe o que tem que ser feito, a pessoa está ao teu alcance, você tem condição de ajudar, não faça como aqueles doutores da lei. Não mude a calçada não, para e ajuda, estende a tua mão. Veja uma coisa, irmãos, nós fomos feitos para ajudar uns aos outros. Essa é uma das razões porque muita gente vive ansiosa e angustiada, porque o mundo em que nós vivemos hoje, ele faz com que a gente fique voltado para nós mesmos. O mundo faz com que a gente fique voltado para nós mesmos, para os nossos próprios desejos, anseios, para as nossas necessidades. A gente só consegue olhar para a gente, para aquilo que a gente quer. A gente só consegue olhar para o nosso próprio umbigo e não consegue enxergar o que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, que nós poderíamos ajudar, que teríamos condições de ajudar, e a gente nem olha, nem vê, faz muitas vezes como aqueles doutores da lei, aqueles homens religiosos, passam direto e nem vê quem precisa de ajuda ao nosso redor. A gente precisa parar e prestar mais atenção. Veja, irmãos, muitas vezes quando a gente, não sei se você já teve essa experiência, de você estar tão preocupado com tanto problema, com tanta luta, e de repente você para dar atenção a alguém que tem um problema, talvez maior até do que o teu. Você para ajudar e começa a agir, a fazer uma série de coisas. Sabe o que acontece automaticamente? O teu problema fica pequeno e você acaba esquecendo dele. A tua ansiedade desaparece porque você tirou o foco daquele problema. E sabe o que acontece enquanto você faz isso? Deus entra com provisão e começa a resolver o teu problema. Quando a gente esquece dos nossos problemas, querido, Deus ele começa a agir. Porque muitas vezes nós atrapalhamos Deus. Nós queremos dar uma mãozinha para Deus e acabamos atrapalhando Deus.
Então vamos tirar um pouquinho o foco de nós mesmos, das nossas ansiedades, dos nossos problemas, das nossas necessidades, e vamos colocar o foco naqueles que estão ao nosso redor, que precisam de ajuda. Porque eu tenho certeza que cada um de nós está aqui, você que está assistindo pelo YouTube, você tem condições de ajudar alguém. No mundo que a gente vive, com certeza a gente sempre vai ter uma oportunidade para ajudar a uma ou mais pessoas. Amém? Então a primeira ordem de prioridade: primeiro lugar, Deus na nossa vida. Segundo, o próximo. Terceiro na ordem de prioridade, a obra de Deus. A obra de Deus tem que vir em terceiro lugar na ordem de prioridade na nossa vida. Veja, eu quero ler com você um texto que está no livro de Ageu, capítulo 1, nos versículos de 1 a 11. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E o que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Veja, irmãos, quando a gente coloca Deus como prioridade, as coisas começam a entrar em ordem. Então a gente começa a ver que a família tem que ser prioridade, que o próximo tem que ser prioridade. Mas em terceiro lugar, a gente começa a atentar para a obra do Senhor. Porque Deus te levantou, não foi para ficar sentado no banco da igreja. Deus te levantou para você ser luz nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Veja uma coisa, Jesus falou, está lá em Mateus capítulo 5, que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal faz a diferença onde quer que ele esteja. O sal faz a diferença onde quer que ele esteja. A gente precisa começar a arregaçar as mangas e fazer a obra de Deus, porque o tempo, ele está curto. A volta de Jesus, irmãos, está muito próxima. Tem muita gente aí fora que precisa conhecer Deus e não conhece. Cada um de nós, com certeza, tem dons que podem ser colocados à disposição da igreja, que podem ser colocados à disposição de Deus para que o reino dele se expanda nessa terra. É isso que nós precisamos fazer, é colocar os nossos dons à disposição de Deus, é fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito para que o reino dele se estabeleça nessa terra. Jesus disse lá, está escrito em João, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça, e tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Está lá, no Evangelho de João. Mas o que eu quero destacar aqui,
é o que ele fala a respeito do fruto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que este fruto permaneça. Fruto permanente, é esse fruto que a gente precisa dar nessa terra. Fruto que permaneça, irmãos. Não é que a gente não vá dar fruto temporal, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um monte de coisa também aqui nessa terra, porque a gente vive aqui. Mas o nosso foco, irmãos, aquilo que a gente precisa gastar mais energia, aquilo que tem que ser prioridade, tem que ser o reino de Deus. A gente tem que priorizar as coisas eternas e não as coisas temporais. A gente precisa deixar de ficar olhando para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra e começar a olhar para as coisas eternas, para aquilo que a gente vai poder levar para a eternidade, porque dessa terra aqui a gente não leva absolutamente nada. Nem eu, nem você temos absolutamente nada nessa terra. A roupa que a gente veste não é nossa, o carro que a gente tem não é nosso, a casa que a gente mora não é nossa, nada é nosso, irmãos. Você sabe qual a única coisa verdadeiramente nossa nessa terra? O tempo. Só isso é teu. Porque o tempo, esse tempo agora que você está aqui me ouvindo, ele não volta mais. Você faz do teu tempo o que você quer. Esse é teu. Como você vai usá-lo é o que você precisa parar para pensar. Como é que eu vou usar o meu tempo? Eu vou usar o meu tempo para gastar com as coisas que vão se dissipar nessa vida? Ou eu vou gastar o meu tempo para usar com as coisas que vão permanecer para a eternidade? Isso é o que a gente precisa parar para pensar. Fazer a obra de Deus, irmãos, ela pode ser feita de diversas maneiras. Dentro da igreja, em todos os lugares onde a gente vive. A sociedade é grande. E a gente precisa ter esse foco de fazer as coisas priorizando o reino de Deus. Então a obra de Deus precisa vir em segundo lugar. Esse texto de Ageu aqui nos mostra exatamente isso. O povo tinha ficado 70 anos no cativeiro, na verdade 74 anos no cativeiro babilônico. Estava lá e voltaram para Jerusalém. Jerusalém estava destruído, o templo estava destruído, os muros de Jerusalém estavam destruídos. E os judeus foram libertados e começaram a vir de volta para Jerusalém. E chegaram lá, estava tudo destruído. Então eles começaram a reconstruir. Começou a reconstrução dos muros, a gente vai ver isso lá com Neemias. E começa a reconstrução do templo. Só que aqueles homens que estavam naquelas cidades vizinhas começam a atrapalhar a construção do templo. Então o que os israelitas fizeram? Olha, vamos deixar o templo de lado e vamos começar a construir a nossa própria casa. Então eles começam cada um a olhar por si e abandonaram por 2 anos a construção do templo. 2 anos. E estava lá o templo jogado. Aí Deus levanta o profeta Ageu para mostrar para aqueles homens que eles precisavam mudar a ordem de prioridade da vida deles. Eles estavam construindo casa bonita, estavam trabalhando para conseguir coisas para eles mesmos, e a casa de Deus estava em ruínas. A casa de Deus, a obra de Deus estava destruída. E qual foi a consequência disso? Deus fechou o céu, a terra começou a não dar mais fruto. Ganhavam dinheiro, mas o dinheiro se perdia. Não havia prosperidade. Deus quer nos fazer prosperar, mas para isso acontecer, a gente precisa colocar as coisas em ordem de prioridade correta na nossa vida. Terceira coisa, então, é ter a obra de Deus, colocar a obra de Deus na nossa vida como terceiro ponto de prioridade. A quarta coisa que a gente precisa colocar como prioridade é o trabalho. Agora sim vem o trabalho secular. Você vê, primeiro veio Deus, depois veio o próximo, família e o próximo em si, enfim. Terceiro veio a obra de Deus. E o quarto, o trabalho. Talvez você esteja perguntando assim, mas Robson, cara, se eu não trabalhar, como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, não disse para não trabalhar. Não disse isso. A gente precisa com certeza trabalhar, mas a gente precisa priorizar outras coisas.
Porque quando você prioriza Deus, quando você prioriza a família, quando você prioriza a obra de Deus, você não está de braços cruzados. Você só não está trabalhando secularmente. Mas então eu vou parar de trabalhar? Você não precisa parar de trabalhar. Veja o que diz o Salmo 127, capítulo 1, versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Dormem. Ou seja, o camarada está dormindo, descansando em casa e Deus está dando, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Significa então que eu posso ir para casa, dormir, descansar e não trabalhar mais? Não significa isso. Porque o próprio texto diz o seguinte, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Precisa haver pessoas que trabalhem para edificar a casa. Você precisa trabalhar, você precisa estar na posição, você precisa fazer o que te compete. Porém, os resultados não competem a você. Porque a gente pode trabalhar sim ou não? A gente pode trabalhar muito, trabalhar e não conseguir nada, cara. Quem é que manda o cliente? Você pode fazer o que você quiser, a propaganda melhor do mundo, mas a verdade é que quem faz o resultado é Deus. É Deus que envia as pessoas, é Deus que envia o dinheiro, é Deus que envia os clientes, é Deus que envia o trabalho, é Deus quem abre a porta boa. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, e você verá a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque o texto que está aqui, que nós lemos, de Salmos 127, lá no finalzinho do versículo 2, diz assim, olha, o Senhor dá aos seus amados, a quem Ele ama, aqueles que o buscam, aqueles que colocam Ele em primeiro lugar, a esses Deus dá a eles enquanto eles dormem. É assim que Deus faz. Então a gente não precisa se preocupar com o sustento, irmãos. Lá em Mateus 5, os discípulos, eu falei até semana passada sobre isso, Mateus 5 está dizendo lá, Jesus e os discípulos conversando, os discípulos preocupados, ansiosos, como conseguir dinheiro para pagar as contas, e Jesus diz o seguinte, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que a gente anda ansioso, irmão? A gente não deveria. A gente só anda ansioso porque a gente não colocou as coisas em ordem de prioridade correta na nossa vida. Porque se a gente colocar isso aqui, essas coisas, na sequência certa, na ordem de prioridade correta, a gente vai diminuir muito os nossos problemas e as urgências da nossa vida. A ansiedade, ela vai diminuir aos poucos. Vai, irmão, não tem como não diminuir. Porque a promessa de Deus, se a gente buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça, as outras coisas que nos perturbam, seja em que área for, não é só financeira, em todas as áreas, elas vão ser acrescentadas. Seja em que área for, porque a Bíblia não faz exclusão de nada. Jesus não excluiu absolutamente nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas, tudo vai ser acrescentado, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que nos compete fazer é trabalhar. E o que compete a Deus é nos fazer prosperar. A Bíblia fala, tem um texto que é muito interessante, está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28, quando Deus fala as promessas para o povo de Israel, e aquilo é extensivo à igreja, a cada um de nós que busca a Deus. Ele diz assim, as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. É promessa de Deus. Não é só para o povo de Israel não, irmãos, porque nós somos Israel de Deus por causa de Abraão. A Bíblia fala, Paulo falou isso. Nós somos descendência espiritual de Abraão, porque a promessa veio sobre Abraão e veio sobre a igreja. Jesus é a descendência de Abraão na carne. Nós somos descendência espiritual de Jesus, portanto somos descendência espiritual de Abraão. E a promessa está sobre mim e sobre você. As bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Você quer saber quais são essas bênçãos? Está lá em Deuteronômio 28, eu vou ler para você. Deuteronômio 28 fala o seguinte.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Diz lá assim, olha. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em todo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá a ti por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. As bênçãos do Senhor, elas nos seguem e nos alcançam. Elas não só nos seguem, elas nos seguem e nos alcançam. Estejamos nós onde estivermos, seja a situação que nós estivermos passando, as bênçãos do Senhor, é promessa de Deus, irmãos, elas nos seguem e nos alcançam. Então a gente vai poder trabalhar tranquilo, com a certeza de que nada vai nos faltar. Pode estar passando, o Brasil está passando por uma recessão tremenda, mas eu quero declarar sobre a tua vida que na tua casa não haverá recessão, na tua casa, na minha casa, na nossa casa, não haverá escassez, não haverá recessão. A recessão pode haver para os outros, pode haver para o mundo, mas para nós não haverá recessão, porque o Senhor é o nosso Deus, o Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. As bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão em abundância. Então vamos voltar aqui. Ordem de prioridade. Primeiro lugar, Deus. Segundo, o próximo. Terceiro, quarto, isso. Quinto lugar e último, para a gente encerrar. Nós mesmos. Nós mesmos. A gente vem lá em quinto lugar. Depois de um monte de coisa, venhamos nós. A gente também tem direito a se divertir, a gente tem direito a olhar para nós mesmos. Mas quando a gente colocou essas 4 coisas na nossa frente, na ordem de prioridade, quando a gente tem Deus como prioridade, o próximo em segundo lugar, depois a gente está fazendo e se importando com a obra de Deus, depois a gente está trabalhando, meu irmão, você pode ter certeza que quando você se der conta e começar a olhar para você, você não vai ter com o que se preocupar. Todas as coisas vão estar em ordem. Quando você começar a olhar para a tua vida em quinto lugar, você vai falar assim, meu Deus, eu não tenho problema. Está tudo uma maravilha. Vai estar, irmão, sabe por quê? Porque Deus começou a organizar tudo na tua vida. As urgências vão diminuir. Não é que você não vai ter problema. Não é mentira. Aquele que diz que você não vai ter problema porque tem Jesus na vida, está mentindo. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
Então, os problemas vão existir, as aflições, as lutas, as dificuldades. Satanás vai colocar a pedra de tropeço, mas pode ter certeza de que tudo isso, quando você colocar as coisas em ordem, não vai tirar a tua paz. Sabe por que não vai tirar a tua paz? Porque você vai ter a convicção de que a vitória é certa. A vitória é certa, irmãos. Não tem como errar, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele referenda, porque a palavra de Deus é fiel. Deus vela para cumprir a sua palavra. Quando a gente coloca as coisas na ordem de prioridade corretas, as preocupações diminuem muito, muito, irmãos. E aí a gente pode desfrutar de uma vida de repouso, uma vida de descanso. A Bíblia fala lá em Hebreus, está escrito assim: ainda resta um descanso para o meu povo. Ainda resta um descanso. Irmãos, a fé, quando a gente realmente tem fé, a gente descansa. Você sabia disso? Porque o descanso é um dos elementos da fé. A fé, ela tem basicamente três elementos que são fundamentais. Se esses três elementos não existirem juntos, você de fato não tem fé. Não dá para dizer que tem fé. A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida, nosso coração, para dizer que tem fé, primeiro é crer em Deus. Porque é impossível você dizer que tem fé se você não crê em Deus. Crer em Deus significa que você crê no poder de Deus, na onipotência de Deus, você crê que Deus é bom, você crê que Deus faz todas as coisas, tem todo o poder, que Ele não só existe, mas Ele tem todo o poder. Então, crer em Deus é a primeira coisa. Segundo, confiar em Deus. Se você diz que crê em Deus, mas você não confia em Deus, irmãos, você de verdade não tem fé. Porque a fé implica em confiança. Confiar é de verdade você entregar os teus caminhos, entregar o teu problema e parar de fazer o que você está fazendo. E falar assim: Deus, agora a bola está contigo. É o Senhor quem faz. A gente vai até onde a gente pode ir, irmãos. Mas dali para frente, chega uma hora, irmãos, que a gente fica acuado, sem ter o que fazer, nem para onde ir. E não vê solução. Daí em diante, só Deus. Só Deus. E a gente precisa confiar de verdade que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai trazer a solução, porque Ele vai trazer a solução. E a terceira coisa, o terceiro elemento da fé é o descanso. Porque se a gente de verdade diz que crê, que tem fé, a gente tem que crer em Deus, a gente tem que confiar em Deus, que Ele vai operar. Não vai operar, não é que vai operar pelo vizinho. Esse é um grande problema de muita gente. Tem muita gente que crê em Deus e acredita que Ele vai fazer pelo vizinho, pelo amigo, pelo que está do lado, pelo pastor, pelo apóstolo, mas ele não consegue acreditar que Deus vai fazer por ele. Isso é um problema de ferida na alma. Tem tanta gente que foi humilhada, que deu tanta cabeçada na vida, que passou por tanto problema, recebeu tanto não na vida, que tem uma dificuldade muito grande de aceitar o amor de Deus, de confiar que Deus realmente a ama e que vai fazer por ela. Não é pelo vizinho, é por ela, que Deus a ama. Irmãos, Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por minha causa e por tua causa. Se a gente pegar e der uma alteradazinha em João 3,16, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou colocar de uma outra maneira para você ver. Porque Deus priorizou a você e a mim, tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é prioridade para Deus, não é o vizinho, irmão, é você. Jesus morreu por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Não é pelo vizinho, é por você. Você é importante para Deus. A Bíblia fala que você é mais importante do que o mundo inteiro. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Se a gente tem essa convicção no coração,
irmãos, fica muito mais fácil confiar em Deus. E não só confiar, e entra no terceiro elemento, que é o descanso. Porque se a gente confia em Deus dessa maneira, irmãos, não tem como continuar ansioso. A gente vai descansar. Porque a gente sabe que Deus vai fazer. E aí a gente relaxa e descansa. Não é ser negligente com as coisas, com os problemas, não é isso, irmãos. Não é ser negligente, é descansar em Deus. Isso é algo que a gente precisa fazer, principalmente nos dias de hoje, nesse mundo que a gente vive, nessa roda viva, que todo dia tem muita coisa para fazer, muitas decisões para tomar, mas é um exercício, irmão. A fé é um exercício. A fé é um músculo que precisa ser exercitado todos os dias, senão atrofia. Amém? Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana e nós somos pastores da Igreja Life aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas, no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva, 600. Esperamos por você. Até lá.